Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto Fiel Desonesto. Certo dia, afligido por problemas pessoais, um homem prometeu solenemente que, se eles fossem solucionados, venderia sua casa e doaria o produto da venda aos pobres. A ocasião de cumprir a promessa finalmente chegou, porém, como não desejava mais se desfazer de tanto dinheiro, pensou no meio de contornar a situação. Colocou a casa à venda por uma moeda de prata, mas junto com a casa o comprador teria de adquirir um gato, e o preço do animal foi fixado em 10.000 moedas de prata. Um comprador se interessou em adquirir a casa e o gato. O antigo dono deu a moeda de prata aos pobres, cumprindo a promessa, e embolsou as 10.000 outras. Essa questão de toma lá da cá, de algumas promessas que nós fazemos, de alguns bens que nós queremos adquirir, está muito ligado à ganância, ao egoísmo. Né? A desonestidade está atrelada a uma série de falta de valores. Não é só a questão da desonestidade. Atrelada a ela está uma série de situações que nós temos ainda por se corrigir. Né? Olha só como é que ele foi de uma esperteza, né? Ele promete a casa dele em torno de resolver uma situação, né? Eu vou vender a casa, com o dinheiro da casa eu pago aos pobres o bem que eu ganhei. Mas ele colocou um gatinho no meio para ele ter um lucro, para ele obter algumas vantagens em cima disso. Ou seja, de maneira nenhuma ele fez o tomar lá da cá de uma forma justa. Ele não queria sair perdendo. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós fazemos alguns combinados com pessoas do tipo, olha, se você fizer isso para mim, eu faço isso para você. Mas a gente sempre quer sair na vantagem, a gente sempre quer sair ganhando. E toda vez que a gente se coloca numa posição de sair ganhando, tendo mais vantagem do que o nosso próximo, certamente o nosso orgulho, o nosso egoísmo, ele aparece, ele surge naquele momento ali e mostra o tamanho de falha que a gente ainda tem enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto espírito. Quanto de nós ainda tem de vaidade, de ganância, né? E esses sentimentos, essas sensações, essas faltas de virtude mostra o nosso caráter. É o momento de uma grande reflexão em torno de quem eu sou enquanto mãe, esposa, esposo, marido, namorado, namorada, filho, profissional, amigo. Tem muitos amigos que querem tirar proveito do outro, percebe que dentro da amizade ele pode ganhar, ter vantagens com essa amizade. Então a gente tem que parar, refletir se nós não estamos fazendo isso, porque a falta de caráter traz uma série de consequências negativas. Tem aquela velha frase que fala, um dia a casa cai, e ela vai cair na mão de quem? Daquele que foi o aproveitador. Pessoas oportunistas, pessoas gananciosas, pessoas mentirosas, falsas. Um dia a casa cai. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Um dia, aquele que feriu também se fere. Aquele que traiu também será traído. Na sala de aula, já que o canal é voltado para a educação, a gente leva um texto desse e coloca para os alunos a seguinte situação. Quando nós formamos grupos, porque o ideal do professor é formar grupos em sala de aula, né? O trabalho em grupo, geralmente, é aquele aluno que sabe um pouquinho menos, que é mais inseguro, ele procura o aluno que sabe mais, que é mais desenvolvido, para ele ficar perto, para aquele que sabe um pouquinho mais, desenvolver as tarefas e ele ir só na rabeira ganhando nota. E a nota não é o mais importante. A gente tem que colocar para o aluno que o mais importante é a troca de experiência, a troca de conhecimento, aquela coisa de caminhar juntos, da amizade verdadeira, não por conveniência. Então, um texto desse faz com que a gente monte agrupamentos em sala de aula produtivos de verdade, onde
As pessoas estão juntas, os alunos vão estar juntos por simpatia, por afinidade, e não porque tem algo a ganhar em cima de alguém. É super importante manter grupos na sala de aula produtivos e não grupos que você está vendo que existem interesses. Esses grupos eles acabam falecendo no final do processo. Eles se dissolvem, eles não se tornam grupos com objetivos, com clareza, dentro de um processo de ensino-aprendizado, onde realmente vai haver uma construção do conhecimento. São grupos inúteis. Então, cabe ao professor ter uma visão sobre a sua sala, sobre os seus alunos, e ir percebendo quando um aluno quer encostar no outro para ganhar alguma vantagem e tirar desse aluno essa falta do caráter e reconstruir esse caráter de uma forma produtiva, mostrando a ele que o caminho não é esse, que nós não devemos querer dos outros apenas vantagem, mas que nós podemos contribuir com menos que a gente tenha, com um pouquinho do bom que a gente tem, com um pouquinho do bem que nós podemos aprender e desenvolver. Aos poucos o aluno vai percebendo que aquele que aparentemente tem algo vantajoso para ele, ele pode ter até mais aquele outro, né? É uma troca. Não pode haver dentro dessa troca, na balança, alguém ganhando mais do que o outro. O equilíbrio do convívio depende muito de como o professor conduz a sua sala de aula. Depende muito de como o professor trabalha os valores na sua sala de aula. E na nossa convivência, no meio social, familiar, no meio profissional, nós temos que ter bem claro que cada um pode produzir bastante, mas sem querer tomar vantagem do outro. Isso daí é fadado ao fracasso. Tudo que nós fazemos com a intenção de causar prejuízo ao próximo e sair na vantagem, na verdade, quem vai sair no prejuízo somos nós mesmos.